Amém. Som. Se você puder não deixar muito alto, eu não gosto de microfone muito alto, então, porque às vezes eu grito, às vezes eu não grito. Então, é bom aquele que só grita, né? Você já sabe que sempre há algo, aquele que não, mas eu não sei fazer isso. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o seguinte, vamos quebrar alguns estigmas já, tá bom? Para ficar à vontade e aí assim a gente conversando. Primeira coisa, pastor, a sua visita hoje? Vou perguntar de novo, sua visita hoje? Vocês ouviram a resposta? Não era isso que eu ia falar. Não era isso que eu ia falar, é que eu quero tirar o terno. Olha para ele para responder, tá bom? Que aí eu não vou ter problema com ele. Vocês vão me aguentar falar por uns... Eles me deram 40, mas eu quero falar menos. Vocês vão aguentar antes do jantar, ou melhor, jantar primeiro? E aí? Posso falar? Pode. Bora demorar, gente. Vai ser rápido. Mas eu quero, para a gente quebrar um pouco essa tensão, porque tem gente, pastor, tem gente que veio aqui hoje, mas não queria vir, viu? E eu não conversei com ninguém. Sério mesmo, não conversei com ninguém, mas eu tenho quase que certeza que tem gente que veio porque a esposa quis. E tem gente que veio porque o esposo quis. As coisas estão mudando. Eu vou pedir ajuda, quem pode ajudar aí? Não sei quem está no suporte, distribui caneta para o pessoal aqui, ó. Então eu queria quebrar alguns estigmas. Primeiro, se você não está à vontade no encontro, se você nunca participou de encontro de casais, primeira vez, talvez você esteja empolgado. Se você já participou e não estava muito afim de vir, talvez você estava pensando assim: puxa vida, eu vou ter que ficar aguentando um monte de coisa sendo falada e depois aguentar minha esposa ou meu esposo dizendo em cima do que eles falaram. Talvez você esteja com o casamento quebradaço e está aqui nessa noite e talvez esteja pensando: eu só vim porque alguém fez o convite porque sabe que está quebrado meu casamento e aí eu tenho que estar aqui ouvindo algumas coisas. Então eu queria quebrar algumas coisas. Primeira coisa, ninguém é perfeito. Segunda coisa, não existe homem perfeito. Se algumas estavam pensando que existe, não existe marido perfeito. Ok? Não existe esposa ou esposo perfeito. Tudo bem? Não existe. Não existe os pastores aqui, casais de pastores perfeitos. Não existe também. Então, feito isso, estamos à vontade para conversar, certo? Agora, existe uma coisa: homem ou mulher convertido. Mas o que é isso, pastor? Convertido é alguém que um dia resolveu mudar de direção. Porque Deus tocou a sua vida e ele ou ela mudaram ou mudou de direção. Só porque um dia Deus tocou a sua vida. Então, outra coisa, marido não tem poder de mudar a mulher. Mulher não tem poder de mudar o marido. Esquece, tira isso da sua cabeça. Não tem. Tivemos um teatro aqui, vimos algumas coisas acontecendo, e no meio, todo mundo é cristão aqui? Vocês vão ter que responder uma pergunta daqui a pouco escrita, tá bom? Não, ninguém vai saber, só você que vai escrever. Mas você vai responder, ok? Eu vou fazer a pergunta, você não precisa responder para ninguém, nem erguer sua mão, para você. Alguém não é cristão aqui? Cristão é aquele que segue a Cristo. Ok. Eu não sei, vocês não ergueram a mão, eu pedi para não erguer, então não sei se você é ou não é. E também não me interessa, hoje não me interessa. E hoje eu estou falando com um monte de gente que talvez eu nunca mais vou ver. Esse é o bom de um pastor que vai pregar na igreja do outro. Porque o problema fica para o pastor da igreja.
Mas converter é quando você, se você ainda não sabe disso, eu quero falar para todos hoje. Quem já sabe, já sabe. É quando você entrega a sua vida para Cristo. E aí você ouve pela primeira vez, olha, ele se converteu. O que aconteceu com ele? Ele estava indo em uma direção, se converteu, aceitou a Cristo, mudou de direção totalmente. E depois, eu vou contar alguns segredos aqui hoje, vocês vão fazer depois se quiser. Porque tem gente que não quer seguir, não segue. Mas eu conto alguns segredos do meu casamento. Aquela linda mulher que está no centro, por isso que ela está no centro da mesa, que ela é uma linda mulher. Ela é minha esposa, nós estamos casados há 25 anos, no janeiro 26, dia 22. Está programada uma viagem maravilhosa. Oh, glória, aleluia. Quando eu me converto a Cristo, quando eu me converto ao Senhor, aí eu ganho um poder. Lembra que eu falei? Você não tem poder de mudar o seu marido. Conversão é mudar de direção. O homem não tem poder de mudar a esposa, e conversão é mudar de direção. Bom, se nós estamos falando que um marido quer que a esposa mude de direção, o que eu estou dizendo? Ele quer que ele venha para a direção dela, para o coração dela, converta o coração dele ao coração dela. Mas eu tenho que ser realista aqui com vocês essa noite também. Isso nunca vai acontecer se antes ele não se converter ao Senhor, se antes ela não se converter ao Senhor Jesus. Não adianta eu ficar falando coisinhas bonitinhas, vocês vão se beijar aqui, fazer um monte de coisa legal, mas vai sair daquela porta, tudo vai continuar do mesmo jeito. E talvez vocês já foram a alguns encontros de casais, eu disse que às vezes eu grito, eu esqueço, vou falar mais baixo. E talvez vocês vão em alguns encontros de casais, já foram em alguns encontros de casais, saíram, estava maravilhoso, mas depois saiu da porta. Sabe por quê? Porque se você está num lugar desse, onde a unção de Deus está presente, porque tem servos de Deus e servas de Deus aqui, ok, você está debaixo dessa unção. Mas a hora que você sai da porta, essa unção ela não vai com você, se você não tiver Cristo em seu coração. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa noite, se ainda não fizemos, se alguém não fez, é se converter ao Senhor Jesus. Então, mulher e homem, segredo agora, mude a direção da sua oração. Se você estava orando para ele se converter a você, se ele não se converteu a Cristo, isso não vai acontecer. Oração errada. Ore pela salvação dele. Ore pela salvação dela. Ore para que realmente ele ou ela encontre a Cristo de verdade. Porque senão é tudo balela, não vai mudar nada. Amém? Mas meu tempo é curto, eu tenho que pregar ainda. Vocês pensaram que eu estava pregando, né? Vamos lá, Gênesis, aqui. Vocês têm caneta, agora vocês precisam de papel, certo? Ou vocês vão escrever na mão mesmo? Eu esqueci de falar que eu gosto que vocês conversem comigo. Quando eu falar, vocês podem falar comigo também. Quando eu perguntar, vocês podem responder. Quem vai me ajudar nos papéis? Olha quantos servos de Deus convertidos. Amém? Ok? Pastor, cadê meu terno? Dentro do bolso tem uma caneta aí para mim mudar a tela. Não, o pastor sabe onde fica, naquele bolso lá. Tudo bem. Como eu sabia que em encontro de casais quase ninguém traz Bíblia, quem trouxe Bíblia? Vai ganhar um brinde. Quem trouxe Bíblia? Mas se for muito, eu não tenho brinde para todo mundo. Um pouquinho. Tudo bem. Abra a Bíblia. Quem tem e quem não tem, eu falo abra porque tem gente que gosta de ler na sua Bíblia. Mas nós temos na tela, está providenciado para você, para não ter nenhum problema. Todos estão hoje com acesso à Bíblia. E a Bíblia, para quem crê, ela é a palavra de Deus. Para quem não crê, é um livro chato. Talvez o mais chato. Porque ele é muito grande e difícil de ler.
apresentei, mas também não vou perder tempo com isso, porque eu tenho pouco tempo. Só para saber meu nome. A pastora Derli já foi falado, minha esposa Valdenise. Temos 2 filhos, um de 23, um de 21. Um está querendo casar já. E é isso aí. Gênesis 2, 20 e 25. Olha lá, segue comigo na tela. Eu ia perguntar, todo mundo abriu, amém? Eu já tenho aqui, ó. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso que está lá? E a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora. Talvez a sua Bíblia esteja escrito adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Feche seus olhos só um pouquinho, por favor. Mesmo se você não estiver acostumado com isso, nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra linda. E agora peço a unção do teu Santo Espírito, para que o que foi lido deixe de ser somente letras e passe a ser a tua palavra para nós essa noite, ó Pai. Pedimos a ação e a unção do teu Santo Espírito a se mover no nosso meio, nesse momento, em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, a minha oração é que o Senhor converta corações a Ti primeiro, e depois o Senhor converta corações um ao outro, sempre, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nossa primeira pergunta para reflexão nessa noite é: quantos creem na verdade desse relato? Você vai parar alguns segundinhos só para responder para você mesmo. Quantos creem de fato nisso aqui que está escrito? Existem 2 tipos de pessoa que estão registrados na Bíblia, essas 2 pessoas. Nas pessoas de 2 discípulos. Um se chama Tomé e o outro se chama Pedro. Os 2 foram discípulos de Jesus. Depois, quando Jesus foi embora, esses 2 homens tiveram rumos não diferentes, mas rumos abençoados e abençoadores eles foram também. Só que antes deles receberem o Espírito de Deus em suas vidas, os 2 tiveram e mostraram suas falhas na Bíblia. Quem já ouviu falar de Tomé? Levanta a mão. Amém. Quem foi Tomé? Quando você fala, tem até um ditado, às vezes acabou virando uma chacota, né? Tomé, você é Tomé, porque você não acredita. Então esse é o tipo de pessoa que tem hoje no nosso meio, mas tinha aqui na Bíblia também. E foi chamado para ser discípulo de Cristo. Tomé. Quem é Tomé? Aquele que só acredita ou tocando. No caso dele, ele tocou nas mãos de Jesus, nos furos, né? Sua mão, pôs o dedão lá do lado para ver se estava furado mesmo. E aí, olha, Senhor, tu és mesmo o Cristo? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Tomé, Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Mas Jesus não disse assim: Tomé, Tomé, você é um idiota, você precisou tocar em mim para crer. Não, Jesus falou assim: felizes são aqueles que não viram e creram. Ok, se você fosse Tomé e Jesus respondesse para você, você ia se sentir como? Pode falar alto, eu falei que vocês podem conversar comigo. Vergonhado, o que mais? Tomé, Tomé. Não é Tomé, seu nome? Eu posso continuar. Tomé, Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Mas Jesus estava falando daqueles que ainda
iriam aqui na frente. Nós somos essas pessoas que não vimos e cremos, somos felizes. Mas se Tomé, você fosse Tomé, eu visse Jesus, você sentiu o quê? Você era um Tolo. Hã? Tolo. Feliz. Você ia sentir feliz. Acho que Tomé deve ter baixado a cabeça e dizer: eu sou infeliz, que eu precisei tocar. Mas o que acontece depois dali não está registrado na Bíblia. Mas provavelmente Tomé entendeu que para ser feliz dali para frente precisaria mudar de direção. Crer é a primeira coisa para que um homem possa ser feliz, como esposo, como esposa, como marido, como pai, como mãe, não importa. Para ser feliz, a primeira coisa que precisa acontecer na vida de um homem ou de uma mulher é crer em Jesus como seu Salvador. Ok? Mas existe um outro tipo de pessoa, a pessoa como Pedro, que Jesus falou: Pedro, estou andando na água. Jesus está andando na água. Pedro, vem andar comigo. Todos os outros medrosos, fantasma. E Pedro foi. Se fosse o mar, andando. Esse é o Pedro loucão. Pisou na bola um monte de vezes. Depois, na sequência, traiu Jesus. Mas é o cara impulsivo. Ele simplesmente foi. Mas na hora que era para crer de fato, de verdade, que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, nessa hora ele pega e nega Jesus. Se tornou tão infeliz quanto Tomé. Mas depois, quando Jesus apareceu, teve dificuldade também para crer. Quem creu primeiro foram as mulheres. Fico feliz, mulheres, aleluia. As mulheres, elas têm uma facilidade para crer mais do que os homens. Mulher vai contar uma coisa: olha, eu fui na igreja, foi uma bênção, aconteceu um milagre. Começa a contar um milagre, o homem. É de brincadeira. O pastor vai pegar o dinheirinho no final. E a mulher: não, querida, eu senti o poder de Deus. É bênção, o homem naturão. Tomézão. Mas o que importa não é se você é como Tomé ou se você é como Pedro. O que importa nessa noite, o que vai importar de verdade nessa noite, ou qualquer outra noite, ou amanhã, ou depois, não sei quando isso vai acontecer, é se ele ou ela vai se render mesmo aos pés de Jesus ou não. Não tem casamento de 20 e poucos, 30 anos, se o homem ou a mulher não se converter primeiro a Jesus. Sabe por quê? Agora vem o segredo. Porque quando você se converte a Jesus de verdade, você ganha poder. Aí a sua oração não é mais para converter, a sua oração é para que alguém se converta a você, a sua oração é para que um fulano se converta a você, a sua oração é para aquele cara que não quer assinar lá a sua causa, se converta a você, a sua oração é para aquele que é inimigo seu, se converta a você. E sabe o que Deus faz quando você ganha esse poder? Deus responde a sua oração, não é porque você é bonzinho, não é porque você é pastor, não é porque você é melhor que o outro, mas é porque você recebeu o poder de Jesus na sua vida. E quem tem esse poder tem qualquer coisa, tem tudo na vida. Amém? Semana passada eu precisava de 300 mil reais para uma ONG que a gente dirige. Minha oração era: fui conversar com um grupo que podia assinar a caneta. Estava falando que estava difícil, não sei o que, mas eu sabia que podia. E estava lá com dificuldade. E eu falei assim, eu peguei quem era o mais difícil na reunião. Comecei a ouvir, porque a minha esposa me conhece, eu fico observando. Observando, fico ouvindo. Cuidado quando você conversa comigo, eu fico observando. E aí quando eu percebo algumas coisas, eu tiro minhas conclusões. E aí eu vou orar a Deus para Deus fazer a obra. E aí eu entendi qual era o mais inimigo na mesa. Saí da reunião, tinha um outro que foi comigo. O rapaz perguntou para mim, pastor, o que o senhor achou? Eu falei: você quer saber mesmo o que eu achei? O que o senhor achou? E aí eu descarreguei. Coloquei até as falhas dele que tinha errado no processo. Eu falei: mas não interessa. Dentro do meu coração eu falei assim: eu vou orar para Deus converter esse homem a mim. Na segunda-feira, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira próxima, um telefonema. Podia ser qualquer outro ligar. Sabe quem ligou? Aquele que eu achava que era o maior inimigo ali na sala, na reunião. O que estava mais cara feia, que estava dizendo não. E ele liga e fala: olha, pastor, nós somos em 5. A maioria venceu aqui, mas a maioria são 3 somente.
Eu pensei, no mínimo, ele não deve estar no meio desse estranho. Aí ele falou, mas eu vou marcar uma reunião próxima semana. Na próxima semana eu fui para a reunião, quem estava lá entre os três? Ele. Deus converteu o coração dele, parecia ser o meu melhor amigo, começou a lutar por mim, para que nós conseguíssemos reverter o quadro. Eu posso falar à vontade aqui, viu gente? Deus incrédulo, Deus tomei aqui nessa... pastor, nós temos aqui a tesoureira nossa, a nossa financeira, ela está aqui hoje, e ela sabe o que eu estou falando. E esse homem falou assim, pastor, vem para uma reunião com nós. Eu fui, estava lá, ele e mais dois na reunião. Ele falou assim, olha, a maioria venceu, e nós vamos trabalhar na causa do Senhor e tentar ajudar vocês. Para reverter uma perda de 300 mil, ganho de 300 mil. Você pode sair daqui e pode estar pensando agora, isso é mentira de pastor. Tomé. Felizes são aqueles que sem ver. Muito bem, esse texto aqui, por que eu perguntei se vocês acreditam? Porque é difícil de acreditar, não é? Parece uma historinha que os nossos pais contavam para nós, olha. Parece um casamento antigo esse negócio aqui. Porque Deus, para arrumar uma mulher, o homem, olha o que ele fez, olha o negócio que ele fez. Mas eu vou provar para você que não é casamento, é coisa moderna demais. Preste atenção, primeiro versículo. Deus faz cair sono sobre o homem e ele adormeceu. Isso é anestesia geral. Não é eu que estou dizendo. Quem disse isso foi um cientista cristão há pouco tempo. E é verdade. Tentando mostrar, um cientista cristão tentando mostrar que a Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus e aconteceu exatamente como está escrito. Porque pensa bem, como que alguém vai adormecer a ponto de fazer uma cirurgia nele, cortar a costela dele e ele não acordar? E as pessoas acham que os cientistas, os médicos que desenvolveram, pastor, a anestesia geral, como foi Deus que desenvolveu? E a primeira vez que ele aplicou e resolveu fazer isso foi em Adão. E a palavra de Deus diz que ele adormeceu. E quando ele adormeceu, né, Deus deu uma anestesia geral nele. Daí diz que Deus retira uma de suas costelas. Mas por que na costela? Tem gente que é boa em biologia aqui? Tem médicos aqui? Nenhum? Ainda bem. Brincadeira. Isso quem disse é cientista, não sou eu. Mas olha só, por que costela? É onde tem medula óssea vermelha e é ali que você encontra as células tronco. Como que estão descobrindo, ou como fizeram, por exemplo, com a ovelha Dolly, aquela ovelha que foi clonada? Foi célula tronco. Aí o que Deus faz? Deus pega na costela, e eu não estou aqui, e nem esse pastor, e nem esse cientista cristão, teve a tentativa de mostrar que a Bíblia não é algo sobrenatural. E nem sempre foi. Mas tudo que nós conhecemos natural hoje, tudo um dia era sobrenatural. Porque foi Deus que fez todas as coisas. Bom, ele adormeceu, anestesia geral. Tirou da costela dele, ali onde tem as células tronco, e fez uma mulher. Se você vai clonar alguém, é dali que você vai retirar o material para clonagem. E o texto diz que Deus fecha o lugar com carne. Isso é cirurgia plástica. Não é maravilhoso isso? Que Deus maravilhoso. Diga isso. Se você está com o marido incrédulo, olha bem no olho dele e diz: que Deus tremendo. Olha, eu pensei que não tinha muitos maridos incrédulos. Está cheio aqui. Eles entenderam a brincadeira. Ó, cuidado com o que eu peço para vocês falar. Fica que nem papagaio falando tudo, não. Você vai arrumar problema em casa. Só se ele for incrédulo que você vai falar isso. Senão, não. Então não olha para ninguém agora e diz: que Deus maravilhoso. Agora sim você vai olhar para ela de verdade. Agora ninguém olha porque eu disse que não é para fazer tudo que eu falo. O que eu faço agora, pastor? Manda eles fazer isso, por favor. Fala para eles olhar um para o outro. Ó, me disse para a mulher: você foi tirada de mim. Ixi, pronto, arrumou mais problema com a mulher. Deixa eu ver se eu consigo consertar isso. Mulher, olha para o homem. Mulher, olha para o homem.
Fala assim para ele: e daí? E daí? Agora vê se você é cabra macho e bom mesmo. Explica para ela então, já que ela falou e daí. Qual vai ser a sua explicação? O que você vai falar agora para ela? Você vai dar uma de feminista, vai dar uma de machão, porque ela foi feminista contigo? Qual vai ser a sua resposta para ela? Olha só, se você não conhece a palavra de Deus, você não vai ter resposta agora. Agora só, põe a mão na cabeça e diz: meu Deus. Põe a mão na cabeça, meu Deus. E aí, não responde agora, mulheres, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você viu o camarada que está do seu lado lendo a palavra de Deus? Fala. Não responde. Para que você vai falar Deus. Porque eu já vou mexer com vocês. Fala, Jeová. Não fala isso, que eu vou mexer com os dois hoje. Muito bem. Onde a gente estava? Na cronagem, certo? Então, a mulher é cronagem do homem. E nem por isso eles são melhores que vocês. Pelo contrário, o texto continua. E aí a palavra de Deus diz que Deus, então, fecha a costela, faz uma cirurgia plástica ali, certo? E aí o que acontece? Daí Deus diz que transforma aquela costela numa mulher. Isso é engenharia genética e clonagem também. Ou seja, não existe nenhum médico e não existe nenhum cientista maior do que Deus. E aí um dia Jesus falou assim: olha, quando a ciência começar a multiplicar muito, olhe para o céu e aguarde que eu estou chegando. Mas o homem nunca acha que a ciência já se multiplicou muito. Ele continua querendo correr atrás. Quantos anos eles levam para descobrir um remédio, para descobrir uma cura? É 20, é 30, é 40 anos. São tudo cabeção. Se eles fossem orar para Deus e pedir, Deus dava mais rápido para eles. Porque Deus é o Deus de toda a biologia. Esse texto está provando para nós: é impossível alguém adormecer e não sentir, e não acordar com um corte, sendo feito, arrancando uma parte dele. É impossível, se Deus não desse ali uma anestesia geral. Não sei que tipo de anestesia, pode ser que Deus deu um socão na cabeça do homem ali, ele caiu, pode ser que Deus deu um sopro do fogo. Eu sei que Deus fez um negócio maravilhoso, que ele operou o homem de tal forma para construir a mulher. E agora eu quero, então, já que se você era Tomé, você não é mais, porque agora eu nem tratei ainda com a Bíblia, eu falei de um modo científico, biológico, né, médico aqui, medicina pura. As mulheres que gostam de cirurgia plástica aqui, olha lá, Deus faz cirurgia plástica, você nem precisa ir, né, lá no doutor, ou naquelas furadas de clínica que existe por aí, né, colocar umas coisas para ficar turbinado e depois ter problema. Não precisa. Deus faz tudo na sua vida. E Deus faz tudo para você se tornar a mulher que o seu homem espera que você seja. E preste atenção, esse negócio que o homem espera que você seja dentro dos seus olhos, isso é balela, isso não segura casamento. Pode turbinar um seio, pode turbinar outro seio, pode turbinar o bumbum, pode turbinar o que for. Se o coração dele não estiver convertido a Deus, não vai estar convertido a você, não vai estar convertido à próxima mulher dele, nem a outra, nem a outra. Esse homem vai ser um homem desgraçado, sempre, porque não tem Jesus no seu coração. Mas se a sua oração mudar e começar a ser assim: Deus, converte o meu marido primeiro a ti. Porque se ele está dando esses sinais que eu falei aqui, com certeza ele ainda não se converteu a Jesus. Um homem só é convertido à esposa quando primeiro ele se converte a Deus. Caso contrário, todos nós somos iguais. A Bíblia diz que temos as mesmas paixões de Elias. Quando eu ouço isso na Bíblia, eu fico assim arrepiado, porque quando eu me comparo a Elias, eu sou um grão de areia. E a Bíblia diz que nós temos as mesmas paixões de Elias.
Puxa, eu queria ter as mesmas paixões de Elias, eu fico pensando, porque Elias quase que foi arrebatado, então assim, eu queria ter as mesmas paixões dele. A Bíblia diz que compara nós todos a Elias, que nós temos as mesmas paixões desse homem. Eu fico assim encabulado. Você não fica? Ficamos encabulados. Porque quem foi Elias? O grande profeta de Deus, que uma vez na Bíblia, pelo menos uma vez, ele vacilou, porque ele ficou com medo de uma outra mulher. O cara não tinha medo de nada, ficou com medo de uma mulher. E aí Deus precisou tirar ele da caverna lá, porque ele estava depressivo. Esse era Elias. A Bíblia diz que nós temos as mesmas paixões de Elias, ou seja, nós somos aqui todos iguais, não tem ninguém melhor que o outro. E a única coisa que nos faz diferente é quando nós nos convertemos de verdade a Jesus. Porque tem muita gente que se converteu de mentira a Jesus. Precisa se converter de verdade a Jesus. E quando nós nos convertemos de verdade a Jesus, nos convertemos aos nossos filhos, nos convertemos à igreja, nos convertemos às coisas, aqueles pobres, miseráveis que estão andando ao nosso redor. Nós queremos ajudá-los. Nós convertemos as crianças de rua, nós nos convertemos às pessoas que estão ao nosso redor pedindo ajuda. Nós nos convertemos não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, mas porque um dia nós nos convertemos a Jesus. Só que o homem Adão aqui estava convertido a Deus totalmente, de forma harmoniosa. E Deus deu uma mulher a ele agora. E eu quero mais o próximo texto aqui. É isso? Olha lá, próximo texto. E a Bíblia, já falando para vocês, Gênesis não está escrito de forma cronológica, nem os capítulos. Então, o capítulo, agora aqui, capítulo 5, versículo 2 diz: homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram... já acabou meu tempo, já passou. Cheguei nem na metade. 5:2, vamos lá. E aí, homem e mulher os criou. Também eu estou aqui no lucro, porque ele foi na igreja domingo retrasado lá e extrapolou o horário. Então, fica de boa, pastor. Nós estamos aí. Ele falou que ele era, que eu sou amigo dele, né? E ainda falou que eu não sou visitante, sou da casa. Então, vamos lá. Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Na linguagem original está assim: homem e mulher os criou e os abençoou e chamou, no hebraico, e chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. Qual que era o nome do homem e da mulher? Não era mulher Eva e homem Adão? O nome deles era? Convicta você. Homem e mulher, deu um nome só. Visão de Deus para nós. Um nome. E esse nome significava o quê?